Pai querido, nós queremos agradecer a Ti a Tua bondade, a Tua misericórdia. Obrigado por nos permitir estar juntos. Obrigado por nos permitir contemplarmos a Tua face. Obrigado por nos permitir contemplar a Tua palavra. Pai, só temos o que agradecer a Ti. Muito e muito e muito agradecer. Obrigado por cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes. Quero te pedir, Paizinho, que Tu derrames a Tua graça sobre cada um de nós. Que todos possam ouvir o Teu Espírito sobre todos nós. Amém. Vocês devem ter recebido a orientação de ler em Gênesis 1, 2, 3. O quanto pudessem ler. Eu basicamente tenho lido Gênesis 1, 2, 3 há uns 5, 6 meses, todos os dias. E cada vez que eu leio, eu descubro mais uma coisinha, mais uma coisinha. Eu sei que não vamos conseguir compartilhar tudo que está anotado aqui, mas meu desejo é duplo. Que você se desperte a aprender a ler a palavra e a aprender a ler em voz alta, que faz uma grande diferença. Há uns 5 anos que eu e minha esposa lemos sistematicamente a palavra do Senhor em voz alta. O Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. E a gente tem que aprender a ler em voz alta. Não estou dizendo que não pode ler em voz baixa, não é isso. Eu estou dizendo que ler em voz alta traz fé. Aí ler em voz baixa não traz? Eu também não disse isso. Eu estou dizendo que ler em voz alta traz fé, e muita fé. Eu queria, nesse primeiro pedacinho de introdução, ler 2 versículos do Novo Testamento. Lucas 18, 17. Lucas 18, 17. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Eu sei que as crianças precisam sair, eu acho espetacular o trabalho que fazem com as crianças, admiro as tias que estão se doando, perdendo muitas vezes um momento de presença junto com todos. Mas a leitura de Gênesis é uma leitura que é para ser feita na presença das crianças. É um livro extremamente simples. É uma leitura que eu desejo fazer como criança para crianças. E nada mais diferente do que isso. Vou ter também alguns comentários que não são para crianças. Vamos fazer alguns comentários mais fortes, chamar a seriedade, mas isso não impede que uma criança possa escutar. Quanto mais vazios de nós mesmos estivermos, mais conseguiríamos receber a revelação de Deus. Gênesis, o primeiro livro, ele tem um paralelo muito interessante com o último livro, Apocalipse. E eu só quero pegar um versículo do último livro, Apocalipse 22, 2 versículos. Apocalipse 22, 1 e 2. Apocalipse 22, 1 e 2. Então me mostrou um rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem, está a árvore da vida. Tem tudo a ver com o que nós vamos ler. Eu preciso que nós busquemos revelação. Revelação do que Deus quer nos falar com Gênesis. Gênesis não é apenas o primeiro livro, mas é o livro que vai fundamentar toda a Bíblia. Eu gostaria que vocês se sentissem em minha casa, sentados na varanda conosco, no nosso jardim, lendo a palavra junto com a minha esposa. Queria que vocês se sentissem à vontade, mas como somos muitos, não dá para interromper para perguntas o tempo todo. Então, se você tiver alguma pergunta, escreva e mande para os pastores, ou traga, que se eu não puder responder hoje, eu respondo no dia seguinte,
no próximo encontro, tanto de hoje para amanhã, como de sábado para domingo que vem, a mesma coisa, e de domingo para sábado a gente responde. Mas gostaria que você não ficasse com dúvida. Eu preciso que vocês entendam, antes da gente partir, estou pondo as bases para a nossa leitura. Antes de você partir para a leitura, ler Gênesis, eu gostaria que vocês entendessem o que é eternidade. Eternidade é a ausência de tempo e espaço. 2 Coríntios 4:18 vai falar sobre isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Eterno, eternidade, o oposto de eterno, eternidade é temporalidade, tempo. Deus é eterno, Ele não tem tempo nem espaço, Ele é ausente disso. Mas nós não conseguimos entender isso com facilidade, por isso, para facilitar a nossa comunicação, nós vamos falar em eternidade passada, eternidade presente e eternidade futura, sabendo que isso é só uma expressão didática, para que nós possamos entender que eu estou falando de passado, presente e futuro, mas tudo é eternidade. Para Deus, ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa, não tem diferença alguma. Olha só o Salmo 90, verso 2. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Gênesis é um livro que foi escrito, nós temos plena convicção, totalmente inspirada por Deus. Porque ninguém esteve em Gênesis 1, 2, 3. Ninguém relatou, ninguém viu, ninguém presenciou. Só o Espírito Santo, só Deus, só Elohim. Mas ele está aqui escrito porque Deus ditou provavelmente para alguém. Eu não sei se foi para Moisés direto, que é o escritor de Gênesis, ou se foi para os ancestrais deles que passaram de boca em boca até chegar em Moisés. Para começarmos a nossa leitura de Gênesis, eu preciso ir para Hebreus 11, 3. Alguém vai dizer assim: Sérgio, você está nos enrolando. É isso mesmo, eu estou pondo bases na fé. Não é enrolação, é base. Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A base para todas as coisas nossas na vida é a fé. Por isso, a leitura em voz alta da palavra de Deus é indispensável para a nossa vida, para edificar a nossa fé. Se não aceitarmos o relato de Gênesis como verdadeiro, também não conseguiremos crer em toda a Bíblia. A Bíblia é toda alicerçada em Gênesis. Muitos versículos são repetições de Gênesis. Satanás sabe disso. E ele vai tentar, de todo jeito, anular com razão, ou com lógica, ou com desconstrução, Gênesis. Se ele for capaz de convencer que Gênesis é um mito e que Apocalipse é um ministério, ele conseguiu destruir uma pessoa. Gênesis não é um mito, é palavra de Deus. Apocalipse não é um mistério, é palavra de Deus. E eu não tenho que ter medo de ler isso. Quanto de mentira e engano pode existir no meu coração, no teu coração? Quanto de engano e mentira pode existir em nossa mente, no nosso pensamento, no que acreditamos? Quantos aqui estudam, leem história para saber como pode estar ocorrendo hoje, o que é fruto do que, o que ocorre hoje da história? Quantos aqui apreciam lógica? Outra pergunta biruta, que é só para vocês pensarem: quantos de vocês buscam saber a fonte de uma música? Por que ela foi composta? O que o compositor tinha no seu coração?
Será que eu vou conseguir falar de tudo isso? Não sei. Mas eu gostaria ainda de falar nisso. Uma pergunta que eu gostaria que você respondesse para você agora, não deixasse para ser só uma pergunta de retórica, mas que você respondesse no teu caderno. Quando foi que você descobriu que o Brasil era um país socialista? Quando foi que você descobriu que o Brasil era um país socialista? E alguém me perguntou, e o Brasil nunca foi socialista? Sim, o Brasil já foi socialista. Quando que você descobriu isso? Eu descobri em 2016 ou 2017, quando começaram as campanhas claras para a presidência da República e a oposição começou a mostrar a verdade que eu não enxergava. Nós somos um país socialista e o engano reinou em nós, em nossos corações, mais ou menos 38 anos. Quanto de engano pode ter na tua mente, no teu coração? Quanto de mentira a serpente colocou em você e que você crê fielmente naquela mentira? Isso me faz lembrar o último sermão de Jesus, como lemos em Mateus 24. Eu quero pegar só 2 versículos agora. Mateus 24, 4 e 5. Mateus 24, 4 e 5. E Jesus lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vede que ninguém vos engane. Se Jesus diz cuidado para que ninguém te engane, ele está dizendo, querido, você é enganável. Você é enganável. Aliás, todos nós somos enganáveis. Quanto de engano pode ter na minha vida, na tua vida, meu amado? A proposta, além da leitura pública, de a gente aprender a ler, é checar nossa vida com a base do princípio. Nós vamos dividir esse estudo em 4 partes. A origem do universo, a origem do homem, a origem do pecado e consequências do pecado. Não são exatamente capítulo 1, 2, 3, estão meio quebrados e vocês vão ver adiante, a gente vai falar. Por isso, o escritor de Hebreus fala em Hebreus 2:1. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais desviemos. Repito para vocês, Gênesis é um livro que qualquer criança pode ler. E deve ler. E os pais devem ler com seus filhos pequenos. Qualquer criança. Porque ele é um livro fácil de compreender. Mas tem muita riqueza dentro. Tem muita riqueza espetacular lá dentro. E encerrando essa introdução, gostaria de pegar mais um texto bíblico, 2 Coríntios 11:3. E se você puder abrir tua palavra, eu gostaria que você abrisse para a gente poder acompanhar. 2 Coríntios 11:3. 2 Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. O livro de Gênesis é simples. A palavra de Deus é simples. É gostosa de ler. É apaixonante. Pai querido, eu quero te suplicar que tu venha sobre nós e nos ajude a entender a tua palavra. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Quais são as atitudes que eu tenho que ter ao ler as Escrituras? Primeira, atitude ao ler a Escritura. Primeira atitude, ser pequenino e simples. Mateus 11:25. Mateus 11:25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos, aos sábios instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Sem revelação, não consegue-se entender a Bíblia. Qualquer parte da Bíblia. Pois não é uma questão de estudo somente, é uma questão de revelação.
O sábio entendido não é necessariamente uma pessoa que estudou, fez universidade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, não é isso. Mas o sábio entendido é aquele que não confia no seu próprio entendimento. Nós temos um perigo grande. Não, eu sei, eu me entendo, eu compreendo. Pode deixar que eu estou entendendo. Quando eu ouço alguém falar isso, eu digo, não entendeu nada. Não está compreendendo. Porque a nossa postura tem que ser sempre duvidar de nós mesmos. Eu não compartilho algo publicamente sem antes compartilhar com minha esposa, com minha filha, com meus companheiros e corrigir aquilo que possa eu estar entendendo errado. Eu não posso confiar na minha sabedoria, porque ela não tem valor. Eu tenho que confiar em Deus, na sabedoria de Deus. Você tem convicção da sua incapacidade de compreender as coisas sozinhos? Você tem essa convicção? 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Amado, se você está passando por um período de angústia, de depressão, de aflição, de solidão, saiba que você está experimentando a capacidade de ser forte em Cristo Jesus. Não tem problema com isso. Salmo 119, 130. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá sabedoria e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quem vai determinar se uma pessoa é simples ou não? Se uma pessoa é pequenininha ou não? Deus. Deus é que vai decidir quem é pequenininho ou quem não é pequenininho. Segundo, vou pular alguns textos bíblicos, tem muito texto, eu quero dinamizar um pouco mais. Expectativa que Deus fale. Eu tenho que estar aqui, meu coração tomado de expectativa. Deus, fala comigo. Eu quero te ouvir. Me ajuda a me esvaziar de mim mesmo. Deus pode trazer uma revelação enquanto a gente está conversando, mas Deus pode trazer uma revelação em qualquer momento, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que está em depósito no nosso coração. Mas eu tenho que ser como Moisés, que falava face a face com o seu amigo, Deus. Face a face. O que é falar face a face? É como um marido e uma esposa falando face a face. Como dois amigos, face a face. Vendo os olhos. Contemplando. Essa é a referência para Moisés, Êxodo 33, 11, se alguém quiser copiar. Êxodo 33, 11. Terceira atitude. Conhecer mais de Deus. A vida eterna é esta, que te conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu estou me referindo a João 17, 3. Conheça mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Nunca nos cansaremos de conhecer a Deus. Nunca ficaremos fatigados de conhecer a Deus. Bom, agora sim, eu preciso que você abra em Gênesis 1 e nós vamos ler versículo por versículo tranquilamente. Eu espero que até meia-noite a gente consiga acabar. O primeiro capítulo. Não vou ler tudo hoje, não. Eu estou brincando, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus. Os títulos na Bíblia em hebraico, na Bíblia hebraica, eram sempre pelas primeiras palavras de cada livro. Então o título deste livro
originalmente é: no princípio criou Deus. Princípio. Ou origem. Gênesis foi colocado pelos 70 sábios que traduziram hebraico, ou judeus, que traduziram do hebreu para o grego. E aí eles colocaram a palavra Gênesis. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. A terra estava sem forma e vazia. Olha bem. Olha o paralelo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha que paralelo tremendo com isso. Que paralelo lindo. Porque João, quando escreveu, ele se reportou aos livros de Gênesis, que tinha outro nome, e eu não sei falar em hebraico, eu não sei repetir o texto em hebraico. Mas nós temos um salmo que faz um resumo desse livro, que é Salmo 33, versos 6 a 9. Salmo 33, versos 6 a 9. Se você quiser abrir, eu espero. Salmo 33, versos 6 a 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório reserva, encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-se todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo se passou. Esse salmo resume tudo o que vamos ler aqui, mas é importante a gente ler aqui. Versículo 2 fala: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Deixa eu falar uma coisa, toda vez que eu falar versículo e não der o nome do livro, é Gênesis. Tá? Porque não ficar repetindo Gênesis, versículo, não. Eu vou falar versículo 2, versículo 3, e a gente já vai caminhando e progredindo aqui. Essa palavra sem forma e vazia está se referindo a uma confusão, algo desordenado. Falta da presença de Deus gera confusão. Um nada, sem vida, sem fecundidade. É muito importante esta palavra que eu descobri lendo, estudando, sem fecundidade, porque nós vamos entender um pouco mais adiante, mas eu gostaria que vocês registrassem. É um caos completo. Quando eu me converti, eu não entendia Gênesis como entendo hoje, isso foi nos anos 80, e eu dizia que Deus estava pondo uma ordem no meu caos nosso de cada dia. Eu fiz uma brincadeira com o pão nosso de cada dia, e eu falava, eu tinha um caos perambulando na minha cabeça todo o tempo, o dia inteiro, todos os dias, até que eu conheci o Senhor com 24 anos de idade. Versículo 3, assim, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Trevas é esse caos que eu estou me referindo. Aqui, a luz ainda não foi criada. Foi criado os céus e a terra. A luz ainda não foi criada. Versículo 3. Disse Deus, haja luz. Que poder é esse? Que poder é esse que basta a sua palavra? Pum, haja luz. E Deus precisava que a luz fosse uma das primeiras coisas para fazer claramente distinção que ele vai falar aqui adiante. E houve luz. Haja luz. Deus cria a luz. Podemos notar que o inimigo faz tudo para desconstruir a luz. E eu vou usar essa palavra algumas vezes, desconstrução. Eu quero que você entenda que nós estamos num período onde o mundo está desconstruindo
tudo que é de belo do jardim. Eu tenho que construir o belo do jardim, inclusive o estilo de vida do jardim. Jardim é o jardim do Éden que eu estou me referindo. Versículo 4: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Trevas, nós vamos ver aqui já que ele vai considerar as trevas noite, mas trevas também é ausência de Deus. E ele faz separação. É muito importante, quem faz separação entre luz e trevas é Deus. E ele faz separação de muitas coisas. Aliás, nós vamos ver que muitas palavras vão se repetir nesse primeiro capítulo. A primeira palavra que se repete 30 vezes em 34 versículos é a palavra Elohim, Deus. Ele é o protagonista principal. E essa palavra ela é espetacular, porque essa palavra fala Deus no plural. Não é eu. Não é eu. Nós vamos ver que no início Deus já começa nós. E não eu, meu, minha possessão, meu ministério, meu trabalho, minha vida, meu. Se opõe completamente. E quando eu começo a trabalhar com meu, eu estou trabalhando nas mãos do inimigo. Malaquias 3,17. Só para vocês lembrarem, Malaquias 3,17. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor. Parece que eu acelerei, né? Voltar a desacelerar. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupa-los-ei como um homem poupa seu filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. É Deus quem faz a diferença. É Deus quem faz a separação. Todo o tempo, Deus quer que essa separação seja feita. Então, primeira palavra que repete, Deus. Segunda palavra que vai repetir bastante, separação, santificação. Outra expressão que vai aparecer era bom, muito bom. Semente, espécie, multiplicai-vos. São palavras que cada dia mais estão sendo afogadas, apagadas, canceladas, transformadas, decapitadas, matadas pelo inimigo. Nós estamos no versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Tarde e manhã porque o dia judaico começa à tarde. E o final da manhã, que vai terminar no início da tarde. Eles não tinham manhã, tarde e noite. Eles tinham tarde e manhã. E o dia sempre começa ao pôr do sol. E termina no outro pôr do sol, quando começa outro dia. Isso até os dias de hoje é assim. Versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Olha a palavra repetindo. Fez, pois, Deus firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Não é à toa que dizem que a terra é uma grande bola de água. Aliás, o firmamento todo é água. E chamou Deus ao firmamento dos céus, versículo 8, e chamou Deus ao firmamento dos céus, e houve tarde e manhã do segundo dia. Disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento água de águas, mares. E viu Deus que era bom. Disse Deus, produz a terra ervas. Olha bem aqui, começa a repetição da palavra. Ervas que deem semente. Árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie,
cuja semente está nele, sobre a terra, e assim se fez. Vocês já repararam como virou moda fruta sem semente? Quem quer comprar uma uva com semente? Ninguém. Sabe por que isso? Para a gente acostumar com a esterilidade. Uma fruta sem semente é uma fruta estéril, uma fruta que não pode reproduzir-se. E o inimigo começa a colocar isso com a esterilidade. Melancia sem semente. Que graça tem comer uma melancia sem cuspir o caroço? O caroço faz parte da melancia. Além do mais, mastigar o caroço, engolir é um excelente antitérmico. Agora eu li que fizeram abacate sem semente. E vai escurecer, porque a semente é que não deixa o abacate escurecer. Mas nós estamos nos acostumando com a esterilidade. Para nós está virando comum a esterilidade. E essa palavra vai ser repetida muitas vezes. Por que isso? Qual o objetivo dessa situação ficar tão normal? Por que o uso de contraceptivos? Por que casais não querem ter filhos? A quem estão adorando? A Deus ou a si mesmos? Perdoem os casais, eu não estou me falando com aqueles casais que desejam filhos e Deus não abriu a madre ainda, ou Deus não concebeu fertilidade ainda. Não se entristeçam. Qualquer irmã que não conseguiu conceber ainda, lembre que Sarai foi conceber com 95 anos. 85 anos. Jovenzinha. Porque ela foi com 90 anos de idade, desculpe. 90 anos de idade. Ela foi cobiçada com 90 anos de idade. Que mulherão devia ser. Um rei cobiçou aquela mulher de 90 anos, aquela mocinha de 90 anos. Mas Rebeca também não teve, Isabel também não teve. Quantas mulheres tiveram filho fora do tempo e foram filhos que foram marcantes, foram personagens fortes para o Senhor? Se você não tem filhos, não fique triste com o Senhor. Fique grata pelo que Deus vai fazer com você e com o filho quando vier. E se não vier, fique grata do mesmo jeito, porque Deus sabe o que era melhor para você. Mas por que não ter filhos? Mas vamos seguir adiante, depois nós voltamos aqui. Versículo 12. A terra, pois, produziu ervas que davam semente, aí repetição, segundo sua espécie, árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito bom. Eu me assusto com a ausência de semente. E eu sei de um projeto que eu vi, de um desses países grandes, que eles têm um banco de sementes, porque se eles só eles detiverem esse banco de sementes, eles vão poder controlar melhor todas as coisas. Mas eu não quero entrar numa linha de especulação. Eu quero só entrar e pensar o seguinte: o inimigo está querendo que nos habituemos com a esterilidade, que a esterilidade se torne uma coisa normal. Tanto a esterilidade vegetal, como a esterilidade animal, castração de animais, como a esterilidade humana, castração de homens e mulheres. Versículo 13, houve tarde e manhã do terceiro dia. Versículo 14, disse também Deus aos luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, e sejam elas por sinais. Muito importante aqui, sinais. Para estações, para dias e anos. Luzeiros é sol, lua e estrelas. Se alguém não sabe, luzeiros é isso. Mas que sejam sinais para as estações. Então se verá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder
e muita glória. Antes da vinda do Senhor vão ter sinais aonde? Nos céus. O versículo 29 de Mateus 24 diz que vai se escurecer o sol, a lua e as estrelas. As primeiras coisas que Deus fez serão as últimas coisas a se apagarem. Aí, o processo inverso no final dos tempos. Eu gostaria que você prestasse atenção nesse texto que eu quero ler aqui. Talvez seja melhor você abrir, porque ele é meio complexo. Jeremias 33, do 20 ao 22. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura, porque é um texto bastante profundo. Jeremias 33, 20 a 22. Acharam? Assim diz o Senhor: se puderes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine em seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Se vocês puderem cancelar a existência de noite e dia, então pode-se cancelar o reino de Davi, que é Jesus, o Rei dos Reis. Também pode-se cancelar a existência de pastores e ministros. Por mais que eliminem os sacerdotes de Deus sobre a face da terra, quanto mais se aparecerá mais novos sacerdotes e mais sacerdotes. Versículo 20. Vou repetir o versículo 21. Poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine em seu trono, como também com os levitas sacerdotes, os meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. É incontável. Vocês sabem como a história tentou aniquilar os judeus. Não foi o Holocausto de Hitler o único acontecimento. Em 1492, o rei de Espanha expulsaram todos os judeus de Espanha. E um judeu chamado Cristóvão Colombo fez uma frota e se mudaram para os Estados Unidos com os judeus. E os Estados Unidos foram colonizados a partir dos judeus. Aqueles que não puderam ir migraram para Portugal. Depois Portugal, por pressão de Espanha, expulsou os portugueses por volta de 1500 e foram trazidos para o Brasil aqueles que não prestam, os judeus. E quem colonizou o Brasil são os judeus. É tão interessante isso, que a ilha de Manhattan, onde hoje é Nova York, foi comprado por 2 judeus pernambucanos, que naquela época não era Pernambuco, era Paraíba. Tudo era Paraíba. Ou seja, foram comprados por nós. Yes! Eu me considero daqui também. Vocês percebem quanta mentira e engano reinou em nossa mente, que por anos a gente entendia que foi deixado no Brasil aqueles que não prestam? Vocês sabem que tem uma música típica daqui da região do Nordeste, que é cantiga de roda, como se for a brincadeira de roda, memória, aquele tipo de música, que é exatamente a mesma música que a cantiga da hora de Israel até os dias de hoje, as mesmas melodias, os mesmos arranjos, os mesmos acordes. Nós somos um povo de natureza judaica. O inimigo sabe disso. Por isso ele busca destruir de toda forma. Versículo 15.
Estejam para... versículo 15, é isso? Isso. E sejam para luzeiros do firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Versículo 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Vocês sabem que ele está se referindo ao sol e à lua. Eu acho que não tem nenhuma dificuldade aqui para entender isso. Versículo 17. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, e para governarem o dia e a noite, e fez separação entre luz e trevas. Está repetindo o que foi dito nos versículos anteriores. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã do 4º dia. É espetacular essas coisas. Deus não é Deus de confusão, é Deus de ordem. Eu costumo dizer para as meninas que estão observando algum garoto para compromisso, estão ali se interessando, assim, dia que vocês puderem visitar a casa deles, peçam para a mãe deles para abrir a gaveta das cuecas do garoto. Se a gaveta de cueca tiver... saiba que a cabeça dele é igual... Cuidado, não case. E eu falo isso na frente dos garotos, mas também digo para os garotos, se tiverem condição de visitar a casa das meninas, peça para a mãe da garota. Daria para eu ver a gaveta das... Tá assim? Não é ver detalhe, é só ver se está arrumado. Tudo tem que ter organização, porque Deus é de ordem e não de desordem. Deus é de ordem e não de caos. Tudo de Deus é ordenado. Eu, quando chego numa cidade, para visitar uma cidade, supervisionar uma igreja, eu gosto de ficar na casa dos pastores, porque é com eles que eu estou me relacionando. E gosto demais de conhecer a cozinha da esposa do pastor. Tá tranquila. Tá tranquila. Paz e amor. Eu quero continuar comendo. Aninha, paz e amor, Aninha. Porque se aquela cozinha é um caos, a cabeça da esposa do pastor é um caos. Se a cabeça da esposa do pastor é um caos, é porque a cabeça do pastor está um caos. Cadê o reino de Deus prático naquelas vidas? Eu estou sendo claro. Como é que é você? Você é ordenado? Você é organizado? Ou você... tanto faz. Qual o problema? Eu não estou dizendo para ninguém ficar brigando com ninguém por causa disso. Estou dizendo que ordene a cabeça. Com os homens, eu gosto de ver o computador deles. Se o desktop, a mesa, está um caos, a cabeça dele é um caos. Tudo tem que ter alguma organização. E não precisa ser igual a minha. Eu sou canhoto, completamente canhoto. Tudo meu é da direita para a esquerda. É muito difícil alguém entender a minha organização, porque tudo meu vem daqui para cá. Daqui para cá. Toda arrumação minha é assim. Os arquivos importantes estão aqui na ponta, os arquivos menos importantes estão lá na esquerda. Porque eu leio assim, eu leio como judeu, da direita para a esquerda. E eu organizo assim, é organizado dessa forma. Mas minha esposa é o contrário. E quando a gente casou, eu às vezes tinha que fazer um mapa para um local, porque não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha nada disso. A gente tinha que fazer um mapinha para mostrar como chegar. Ela nunca entendia meu mapa, porque eu fazia tudo ao contrário. Até que ela descobriu que se ela pusesse no espelho, ela conseguiria ler o mapa. E depois eu comecei a tentar fazer o mapa espelhado. Porque eu tenho que me adequar, eu tenho que fazer, eu tenho que me ajudar. Versículo 19, houve tarde de manhã do 4º dia, 20. Disse também Deus: povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Está criando os peixes e as aves. 21, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. Aí de novo, segundo as suas espécies, segundo as suas espécies.
e todas as aves segundo as suas espécies. Viu Deus que isso era bom. Deus abençoou e disse: tomem pílula, castrem-se. Olha bem, que coisa séria está ocorrendo aqui. Sede fecundos e multiplicai-vos. Isso Deus está falando para os peixes e para as aves, mas Deus vai falar para os animais e para o homem a mesma coisa. Mas Sérgio, o controle da natalidade e o planejamento familiar, e tem muitas perguntas, tem muitos sis e muitas argumentações, eu tenho que ter dinheiro para fazer. Como assim? Eu sei, eu não estou dizendo para serem irresponsáveis, só estou mostrando para vocês como nós perdemos a visão do eterno, como nós perdemos e aceitamos com maior facilidade, aceitamos com maior facilidade controle, não ter filho, esterilidade. Para nós isso é normal, não para Deus. Não estou bravo com ninguém, vocês sabem disso. É o jeito. Eu tento ficar calmo, daqui a pouco eu já estou em pé, daqui a pouco eu estou correndo, eu vou de novo ficar tranquilo. Eu estou tentando. Esse negócio de ficar tranquilo é para velho. E como ainda não me considero velho, então vamos embora. Só sou idoso, não sou velho. Repito o versículo 22. Deus abençoou, dizendo: abençoou. Olha aqui, é bênção. Sede fecundo e multiplicai, enchei as águas dos mares e a terra, multipliquem as aves. Houve tarde e manhã do quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selváticos. Está bem dividido. Domésticos, répteis e selváticos, segundo suas espécies, e assim se fez. E fez Deus os animais selvagens, os animais selváticos, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, conforme sua espécie. E viu Deus que era bom. Bom, até que enfim chegamos no 26. Porque todos nós conhecemos de memória isso. Também disse Deus. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não, é isso mesmo. Também disse Deus: façamos o homem façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Façamos. Nossa. Aqui está a essência para a qual fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Nós, nunca a individualidade, mesmo sendo indivíduos. Fomos criados para sermos plurais e não singular. Fomos criados para viver em grupo e não isolados. Fomos criados para pensar no outro e não em mim. Nós. Deus é nós. Mas hoje, cada vez mais, você tem direito. Você busca fazer a sua vontade. Faça o que te agrada. Trabalhe naquilo que você gosta. Busque o que você quer. Você precisa disso. Eu me lembro que eu cheguei num restaurante. Como é o nome daquele restaurante? Uma doceria. Eu estou pensando. Numa confeitaria. E a toalha de mesa da confeitaria diz: permita-se a este pecado. Era o papelzinho que você põe o prato em cima. Eu quase dizia: a gente tem que ir embora. Mas o mundo está nos catequizando dessa forma. O que é isso? Imagem e semelhança. Imagem espelha a Deus mesmo. Semelhança é a parte espiritual, como Deus é. Há uns 30 e poucos anos atrás, eu estava num grupo caseiro, eu ainda não era ordenado pastor, eu estava num grupo caseiro, ministrando sobre propósito eterno, Gênesis 1:26, compartilhando e conversando com o grupo caseiro, e tinha uma irmãzinha com uma sacola do Boticário. Vocês, não sei quantos vocês lembram,
vocês são bem mais novos do que os 30 anos que tem aqui. E dos lados da sacola do Boticário tinha sempre uma frasezinha. E eu acabo de falar sobre imagem e semelhança, e meu olho bate uma sacolinha da Boticário, estava no colo de uma irmãzinha, que estava escrito uma frase: fumaça, fumaça, fumaça que passa, imagem e semelhança, isso é coisa que se faça. O inimigo não gosta disso, ele não quer, ele não foi feito a imagem e semelhança de Deus, nós fomos, e ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. O inimigo detesta essa expressão, ele quer de todo jeito anular a nossa semelhança a Deus. E ele começa colocando dúvidas, mentiras, e vai trabalhando aqui. Como? Como não é uma coisa que se faça se Deus nos fez assim? Você é a imagem e semelhança de Deus? Sim, você é. Para espelhar a Deus, para ser a Deus aqui na terra. É como se Deus estivesse dizendo assim... Cadê? Tem uma frasinha que eu anotei que eu gostei. Façamos o homem como nós, para que o homem nos represente. Você foi feito como Deus, não para ser Deus, mas para representar Deus. Mas olha só o que ele segue dizendo: tenha ele domínio sobre os animais, sobre isso. Deus permite que o homem domine tudo, menos uma coisa: o seu semelhante. Não é para o homem dominar sobre outro homem, muito menos o marido sobre a esposa sobre filhos, pai sobre filhos. Não é para haver domínio dentro de uma casa. A casa foi feita para reinar o amor de Deus, a glória de Deus. E olha só, quando ele fala domina o homem sobre os animais, ele não está dizendo que o homem adore os animais. Hoje parece que se inverteu. Parece que... Vocês por acaso têm visto mães com carrinho de bebê na rua? Mas vocês têm visto com abundância homens com cachorrinho na rua, mulheres com cachorrinho na rua. Mas e os bebês? Bebê não. Mas o cachorrinho tem que levar para tomar sol. Tem que levar para necessidades. Parece que há uma adoração ao animal muito mais do que a Deus. Aliás, já repararam como se proliferaram as lojas de pet? Não sei aqui porque não estou há muito tempo, mas em Salvador, grandes lojas pets surgiram por toda a cidade. Quando eu falo grandes, são enormes. São supermercados de loja pet. E cadê os bebês? Para que bebê? Bebê está trabalho. O pet eu deixo com o vizinho. O pet eu ponho no hotelzinho. Cadê a imagem e semelhança de Deus? Eu gostaria de, ao longo dessa leitura, levantar algumas características sobre o homem, sobre a masculinidade. E eu preciso fazer isso na frente das mulheres, porque a mulher, seja mãe, seja esposa, futura mãe, ou irmã, ou que seja de um homem, ela pode influenciar para esse homem ser mais masculino ou menos masculino. E hoje nós estamos com uma carência de masculinidade muito grande. Por quê? Por que isso? Será que temos dentro de nós algum pensar feminista? Será que o feminismo entrou no meio da igreja? Eu já respondo para vocês, entrou e entrou de forma assustadora. Não estou querendo bater em mulher nenhuma. Só quero que a gente abra o olho. Nós temos que ser representantes de Deus, a imagem e semelhança de Deus. E o pior não é existir mulheres feministas, o pior é existir homens feministas. Homens que são mais feministas. Opa, são homens? Glorificam a Deus? Primeira Coríntios 13:11 diz: quando eu era menino, pensava com menino, sentia com menino. Não, quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino.
quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Será que você, homem, desistiu das coisas próprias de menino? Ou você está dando continuidade à sua adolescência terminada? Aliás, por que está escrito adolescência na Bíblia? Na Bíblia não tem adolescência. Tanto quanto, e aí vai o meu plim-plim comercial, tanto que aí vai o meu plim-plim comercial, nosso último livro que escrevemos, Zoé e eu, e olha o detalhe, nós escrevemos e não brigamos. Conseguimos escrever um livro sem nenhuma bronca. Nós não falamos de adolescência no livro porque não existe na Bíblia adolescência. Existem infantis, crianças, jovens e adultos. Nós estamos com um livro aí para vender se alguém quiser. Será que eu cheguei a ser homem? Será que eu sou homem? Quando eu vejo, só vou fazer uma pincelada. Quando eu vejo um macho, um homem de 30 anos de idade, não, vou diminuir, está muito homem, de 25 anos de idade, jogando videogame, eu quero matar esse macho. Ah, mas eu também sou filho de Deus, eu também tenho que relaxar. Você não entendeu que o relaxamento é glorificando a Deus, que o que nós precisamos para descansar é Deus e não meramente entretenimento? Chego numa cidade do Brasil alguns anos atrás, quando eu falo alguns anos atrás, deve ter uns 15 anos atrás, uma irmã veio junto com o marido do lado dela, calado, e ela disse: meu marido deixou que eu fale. Eu me apavoro quando uma irmã me diz isso. Eu não gosto dessa expressão. Não porque ela esteja errada, não é isso. É que eu já sei que vem bronca. Porque para uma mulher, vindo lá do marido, dizendo que meu marido deixou que eu fale, é porque deve estar chateando ele e ele não dando nem bola para ela. Uma menina muito bonita virou e disse, ele tinha 32 anos, esse garoto. Meu marido chega do trabalho, joga videogame a noite inteira. Eu me ponho desnuda, estou falando dessa expressão para facilitar se tiver algum infanto aqui, e ele não faz nada, ele não dá bola. Eu vou dormir, ele às vezes chega na cama 3, 4 horas da manhã. Eu disse, eu sabia que ia broncar. Como que um homem de 32 anos está agindo como se ele tivesse 12 anos? Essas brincadeiras de crianças têm que ser de crianças. Quando eu era menino, falava com o menino. Agora que cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Senão ele é uma pessoa excepcional, especial. Vai trabalhar, vai para a escola especial. Não pode casar. Não estou mandando recado para ninguém. Estou falando com todos. Mas eu preciso chamar a atenção para uma característica da masculinidade. Ele é rei. Ser rei. Ser rei é ser protetor. Rei não é quem manda. Rei é quem protege. O homem foi feito para proteger. Ali ele fala, tenha domínio, é que controle os animais, tenha domínio sobre os animais. Ele não estou nos dias de hoje. Controle os animais, cuide para não entrar em sua casa e assustarem e apavorarem a sua casa. Tenha domínio. O homem casado tem que ser pelo menos rei em sua casa. E a mulher sábia faz do seu homem rei e honra. Primeira Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo.
O homem foi feito para proteger, ser rei em casa, e não a mulher. Eu ouvi de uma irmã, uma senhora, dizendo: meu marido é o cabeça, mas eu sou o pescoço, viro para onde eu quero. Eu não consegui rir, não consegui sequer rir, porque é uma indignação, uma falta de honra absurda. É como se eu dissesse: Cristo, você é o cabeça, mas eu vou mostrar a você o que eu quero, e o que eu não quero não interessa para você. Como uma mulher vai desonrar um homem a esse nível? Não estou bravo com as mulheres, só estou mostrando que isso penetrou na igreja, isso está entrando. E diz: ah, Sérgio, relaxa, é só uma brincadeira, é para dar uma risada. Rir com aquilo que Deus abomina? Como é que eu vou fazer piadas de homossexualismo se Deus abomina a homossexualidade? O homem de verdade, ele tem desejo em proteger, defender, livrar, socorrer a sua esposa e seus filhos. Quando o Titanic naufragou, quem foi que sobreviveram? As mulheres e as crianças. Os homens, não tinha bote para todos os homens morreram congelados. Ali tem hombridade. Hoje, se passa um rato, primeiro a fugir é o homem. E é horrível isso. Papais, mamães, o menino é o pai do homem. Aquilo que você ensinar ao menino, ele vai ser quando homem. Não espere chegar homem para ensinar a masculinidade. Ensine pequenininho, desde o nascimento. Ensine a masculinidade, ensine a ser macho. E hoje nós precisamos muito disso, porque o mundo está lotado de exemplos opostos. Porque é a desconstrução que o inimigo, Satanás, está fazendo sobre a criação de Deus. Ele está desconstruindo. Aí uma irmã pode dizer para mim: mas Sérgio, você não sabe que esse aqui é meu marido. Ele é muito lerdo. Ele não faz, ele demora muito. É uma eternidade. Se eu não fizer, não vai fazer nada. Se eu não trabalhar, não tem comida em casa. Se eu não trabalhar, não tem comida em casa. Eu sei. Às vezes tem uns homens que são para lá de muito lerdos. As mulheres são muito mais dinâmicas do que os homens. Eu sei disso. Eu sou dinâmico, mas minha esposa é 10 vezes mais dinâmica do que eu. Sim. Sim. Eu estou pensando, ela já está voltando. Mas, meninas, você tem uma solução para isso. Se teu marido é lerdo, você tem o tribunal de Cristo, que você pode colocar seu marido no tribunal de Cristo e suplicar por ele. Deus, muda! Pai, muda! Conheci um casal de vovôs, 60 e tantos anos de casado, e perguntaram para a vovó: vocês não brigam? Não. Mas você concorda com tudo dele? Não. E como é que você faz? Eu digo para ele: benzinho, eu vou entrar no meu quarto e te colocar no tribunal de Cristo. E ela entrava e orava. E o vovô virou e disse: eu me tremo todo, porque quando ela coloca mesmo no tribunal de Cristo. Sabe o que acontece? A mulher não quer fazer isso porque não quer que nada aconteça a seu homem. Uma vez uma irmã me ligou, dizendo: meu marido é isso, é um marido incrédulo. Eu disse: como é que você tem orado? Eu tenho pedido a Deus que abençoe, que guarde. E ela começou a dizer tudo que ela fazia. Por que você não ora diferente? Por que você não ora dizendo: pai, faça a tua vontade na vida do meu marido? Pai, faça como você quiser na vida do meu marido. Faça o que você precisar para que meu marido se transforme e se converta a ti. E ela achou sensacional e fez. Bom, tá ok, gostei. E começou a orar. Um mês depois, ele tinha perdido todos os contratos de trabalho, tinha perdido o emprego e estava com câncer na boca. Virou para ela assim: você não está orando comigo, você parou de me abençoar. Volta a orar por mim e abençoar. E ela ficou apavorada: Sérgio, o que eu faço? Continue orando: Senhor, faça a tua vontade. Esse cara não se converteu, pelo menos que eu saiba.
Mas esse cara é impressionante. Ela fica doente, ele impõe as mãos sobre ela, ora e ela fica curada. Eles vão viajar, ele ora e protege, ele a protege. Ele mudou completamente seu comportamento. Não sei se ele se converteu, não tenho noção, não cabe a mim julgar. Como é que você tem feito? Como é que você tem educado o teu filho? Não, meu filhinho, coitadinho. Coitadinho? Eu estava precisando de um garoto que me ajudasse a digitar os meus estudos. Eu sempre escrevi, sempre anotei muito. E meus estudos até 20 anos atrás, não, até 15 anos atrás, eles eram todos escritos na mão. Hoje é tudo digitalizado, eu faço tudo no computador, eu sou muito digital. E eu estava precisando de alguém que passasse aqueles meus papéis para o computador, para eu ordenar. E vi um garotão de 15 anos de idade, vambora, você quer fazer? Ele vibrou, tira, eu vou para tua casa, eu faço. E a mãe dele disse, pode não. Disse, por quê? É porque eu não posso levá-lo. Ele pega um ônibus, meu filho só tem 15 anos, não pode andar de ônibus. Eu não consegui dar uma resposta, porque senão eu ia matar aquela mulher. E eu não posso matar a mulher do próximo. Chamei o marido dela, vem cá, fofo. Vamos conversar. Não adianta. Com ela não adianta mesmo, eu não faço nada, o problema é dela. E se você está criando uma maricas, você está criando um cara que não vai ter hombridade para seguir adiante. Você é o cabeça, você é o responsável. Com o marido eu posso bater. Mas com a mulher é falar boca. Como assim não pode pegar ônibus? Mas Sérgio, no teu tempo não é. Como assim? Quem é teu Deus? Quem governa a tua vida? Primeira Coríntios 11, 11 e 12. 1 Coríntios 11, 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque como provém da mulher o homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Eu acho esse versículo sensacional. Porque simplesmente só são todos iguais. Tem funções diferentes. E nós vamos ainda chegar para conversar sobre funções. Mas depois, eu não vou entrar agora, porque não adianta, porque eu fico falando, daqui a pouco eu quero falar tudo, eu tenho que render isso aqui até domingo, que dá outra semana. Não, é muita coisa mesmo. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uma curiosidade, essa palavra criar é fazer do nada. Não é transformar, é criar do nada. Nós não temos essa capacidade, porque qualquer coisa que a gente crie é a partir de alguma coisa. Deus está criando a partir do nada. Não tinha um padrão de comparação. Peguei um macaco. Não tem nada de macaco. Tem uma musiquinha simpática. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Sede fecundos. Deus abençoa com a fecundidade e o homem recusa a bênção de Deus, se tornando estéril. Volto a dizer, não estou dizendo para não tomar a pílula, não estou dizendo que não tem que fazer planejamento, eu estou dizendo para cuidar com o coração e não ter filhos. Eu tenho visto casais pelo Brasil afora dizendo: o mundo não é digno que eu coloque filhos no mundo. E eu respondo para eles: eu pensei que você queria pôr filhos para Deus e não para o mundo. Sérgio, você não entende, não complica. Não é verdade, é covardia. É medo, é falta de hombridade, é falta de honrar a Deus, é falta de adorar a Deus com filhos para Deus. Aí em Salvador, um casal de gente simples.
Ele é um profissional bom, respeitado, universitário, mas não são financeiramente abonados. Tiveram o primeiro filho, foi aquela alegria. Tiveram o segundo filho, foi aquela alegria. Quando ela ficou grávida do terceiro filho, não foi nenhuma alegria. Como é que você vai ter 3 filhos? Como é que você vai sustentar? Que não sei lá, que começaram as reclamações. E a gente dizia para eles, vamos embora, suporte mais um pouco. Tiveram o 4º filho. Foi um desespero de alguns. Só que ela não parou no 4º, não, tiveram um 5º filho. Ela encheu a aljava. Completamente, eles foram bastante bíblicos. Sabe uma coisa? Nunca faltou nada para esse casal. Esse casal tem tudo o que precisa para sustentar os 5 filhos. E ainda contribuir e partir com muito mais outros. Mas teve muita lágrima, porque houve oposição da igreja. Que coisa feia. Porque eles estavam com 5 filhos. Gente que deixou de falar com ele. Irmãos que cancelaram o relacionamento com eles porque eles tinham 5 filhos. Não é brincadeira. Nós tivemos 3 filhos, nosso terceiro faleceu. E Deus nos disse para ter o coração pronto para adoção, e nós adotamos mais 2. Quando nós adotamos mais 2, tivemos uma experiência terrível. Que a gente ficou sem entender e repitamos que Deus estava nos ensinando, está sempre nos ensinando. Nós recebemos convites da seguinte forma: convido você, Sérgio, Joé, Estevão e Nicole. E os outros 2? Não estou convidando os outros 2. Para casamento, para festas, para aniversários. Irmãos nos convidando para uma festa onde a gente não podia levar nossos filhos todos. Ou eu levo todos ou não levo nenhum. Mas as lágrimas corriam. E a gente disse, Senhor, está nas tuas mãos. Como vou deixar de lado um filho que Deus nos deu? Porque são muito chatos. Porque é muita gente. Eu sei que é muita gente. Uma coisa é uma família de 4, outra coisa é uma família de 6. Uma família de 6 chegar na casa de qualquer um tumulto. Porque são 6. E a gente passou anos sem convites. Porque eu convidava todo mundo, eu não ia ninguém. Onde é que a gente viu isso? Dentro da igreja. Eu não tenho quase relacionamento nenhum fora do mundo. Minha vida toda é dentro da igreja. Há anos. Agora, sabe por quê? No meu entender, Deus quer que multipliquem e enche a terra, porque Deus está esperando que até que se complete o número tal para que Jesus volte. E o inimigo sabe disso. Ele está fazendo de tudo para que a terra não se encha. Então, tem a homossexualidade, que se torna uma esterilidade. Tem os processos de assassinatos intrauterinos. Vocês sabem o que eu estou falando. Tem as concepções. Para que ter filho? Não precisa ter filho, filho chateio, filho tem que curtir a vida. Para que filho vá sozinho? Isso está entrando na igreja. Nós temos casais que estão se recusando a ter filhos. Porque só 2 é suficiente. Quando tem outros que estão chorando por filhos, clamando por filhos. Como pode ser isso? Versículo 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deem semente, isso vos será por mantimento. É uma coisa curiosa. O homem foi vegetariano por 1000 anos, até o dilúvio. Era só as ervas que era para se comer. Depois Deus manda comer o animal para abreviar o tempo de vida. Então todos devemos ser veganos. Não. Deus mandou comer para abreviar o tempo de vida. E o vegano que não come, vai abreviar do mesmo jeito que quem é o Senhor da vida é Deus. Aliás, em Salvador, todos os grandes vegetarianos famosos que a gente conheceu, todos eles morreram de câncer. Bem antes do tempo.
porque eles ficam vendendo uma imagem de que quem come só vegetais não tem câncer, e esquece quem é o Senhor da vida, é Deus, não o homem. Versículo 30. E todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Está aqui comprovando que a erva lhe será para mantimento. Não se comiam bichos entre si. Sede fecundo, multiplicar a terra, e fala depois do mantimento, Carlos está lembrando, é verdade. Versículo 31. Viu Deus que tudo quanto fizera era muito bom. Houve tarde e manhã no sexto dia. Aqui tem um erro muito, muito sério da divisão de capítulos e de versículos. Porque o capítulo 2 começa no lugar errado. Porque a criação não acabou. Aqui continua no capítulo 1, capítulo 2, verso 1, 2, 3, e aí sim terminaria a primeira parte. Então nós vamos entrar um pouquinho mais, e eu já caminho para terminar essa primeira parte. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim foram acabados os céus, a terra e todo o exército e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Descansou. Essa palavra é o Shabá. Shabá, que significa descansar, desistir de fazer, guardar, observar. Agora, se Deus, que é Deus, descansou no sétimo dia, por que você não pode descansar um dia? Por que você não pode separar, santificar um dia para Deus? Sabe o que acontece? Tem que aproveitar, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que aproveitar, tem que trabalhar, tem que produzir, tem que aproveitar, tem que trabalhar, tem que produzir. E aquilo começa a eletrificar, e a pessoa começa a ficar cada vez mais ansioso, e tem que fazer, tem que acrescentar. E para de confiar em Deus. Olha só que coisa espetacular uma irmã disse para nós esses dias. Deus não criou descanso para o cansado. Deus criou descanso para não ficar cansado. Descanso não é entretenimento. Descanso é contemplação de Deus. Descanso é relaxar. Não estou falando em entretenimento. Descanso não são as mesmas coisas, e nós vamos chegar lá depois. Mateus 11, 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Se Deus coloca um limite para ele, por que eu não posso obedecer o limite dele? Sou melhor do que Deus? A quem estou adorando? Depois do câncer, eu descobri que eu precisava respeitar os limites que Deus tinha colocado. E eu paro num determinado horário. Eu subo, me recolho. Eu descanso de tarde e não tenho vergonha de dizer isso. E eu escuto alguns dizendo, é porque você está velho. Não é porque eu estou velho. É porque de tarde, quando eu vou me recolher, eu oro a Deus muito mais tranquilamente no meu quarto do que em qualquer outro momento. Aliás, se você algum dia estudou sobre neurociência, você vai descobrir que a oração descansa mais do que o sono. Não estou dizendo que não é para dormir. Estou dizendo que a oração descansa mais do que o sono. Descansa a mente, o coração. Não descansa o físico, mas descansa a mente e o coração. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está com a alma agitada? Você está com a alma angustiada? Está com a alma turbinada? Já foi aos pés do Senhor? Ah, Sérgio, eu tenho orado, mas Deus não me responde. Como assim? Eu não estou dizendo para você ficar... Estou dizendo para você ficar parado, contemplando a Deus. Eu quero dar uma dica para vocês que eu aprendi esse ano, no final do ano passado, que eu gostei muito. Passarinhar. Sabe o que é passarinhar? Contemplar as aves voando. Lógico que quem mora em 4 paredes não consegue, mas pode descer para um jardim e ver as aves. Estudos da neurociência provam que quem consegue passarinhar, consegue relaxar muito mais do que qualquer outra coisa. Porque ele descansa a mente, descansa o corpo, só em olhar os passarinhos. Mas parece que não nos interessa os artigos do Éder. Parece que nos interessa a internet, parece que nos interessa o celular, nos interessa as 4 paredes, nos interessa dinheiro no bolso. Eu não estou dizendo que eu não posso ter nada disso. Eu estou dizendo que se eu quero descansar, eu vou orar e contemplar as aves do céu, olhar os livros do campo, olhar as aves do céu, não acender o fim, com tudo vosso Pai Celeste nos guarda. Deixa eu fazer uma pergunta louca. Será que eu não acho descanso porque eu não sou um manso e humilde de coração? Será que a falta de descanso é falta de humildade? É só questionamento. Hebreus 12:3. Hebreus 12:3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Considerai. Olhe para Cristo. Cristo foi para a cruz? Foi um revólver na cabeça? Foi voluntariamente? Está sentado à destra do trono de Deus? Está. Ressuscitou? Ressuscitou. Então está, Jesus. Me ajuda a suportar. Obrigado. Continua, Pai. E começa a adorar e a louvar a Deus. Louvar a Deus não é ouvir cantos. Louvar a Deus é adorar a Deus. Pode até ter cantos, mas não quer dizer que eu estou ouvindo canto. Eu passei um dia ouvindo canto. Mas bom, mas não quer dizer que você adorou Deus o dia inteiro. Jesus disse uma coisa linda: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você tem vida? Você tem vida em abundância? A tua vida é abundante, esplendorosa? Você descansa no Senhor? Será que um dia na semana eu consigo me desligar de tudo, me ligar só em Deus? Agora imagina se você fizer isso todos os dias. O que será disso? Eu queria pôr uma música para você ouvir. Eu esqueci de pôr a primeira música. Já estou na segunda música, mas eu vou pôr a primeira música. Porque eu acho ela muito linda. Não sei se você conhece ou você não conhece. Eu não podia perturbar os garotos da música, porque... coitados, eu chego de última hora e peço uma canção que eles não conhecem, também não adianta. Então, eu queria que você ouvisse e prestasse atenção nela. Obrigado, Pai querido, porque Tu começaste em cada um de nós a Tua boa obra, e sabemos que Tu vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Leva-nos adiante, Senhor, completa a Tua obra em nós, tira tudo que não é nosso, tudo que não é Teu de nós, purifica-nos para Ti. Nós queremos
nos separar para Ti, nós queremos multiplicar para Ti, nós queremos glorificar o Teu nome e queremos, sobretudo, descansar em Ti. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus.